Olá a todos que são família nesse canal, sejam inscritos ou não. Eu sou o Júnior, sou responsável por esse canal que traz para vocês mensagens de motivação, mensagens de esperança e do qual o Cryo é o nosso tema principal. Eu trago para vocês aqui, começando hoje, uma série de 6 mensagens fantásticas de Cryo com canalização de Lee Carroll e a tradução do nosso amável e inestimável Gustavo Amorim sobre um tour que o Lee fez para o Havaí. E o Havaí, para quem não sabe, é a antiga Lemúria, né? O continente afundou, mas uma parte que ficou, e hoje são as ilhas do Havaí. Então ele nos conta essas histórias da chegada dos pleiadianos, aqueles que ficaram lá, que foram os instrutores, que são os nossos semeadores, né? Ou seja, somos felizes porque somos semente das estrelas, somos filhos dos lemurianos. E o Havaí tem uma história fantástica, uma energia intensa. O Lee conta histórias de quando ele esteve lá pela primeira vez, ainda antes de canalizar Cryo, que ele não aguentou no navio mesmo. Ao avistar a ilha, ele começou a chorar muito, ou seja, eram lembranças que vinham do seu registro acástico. Então nessas mensagens, Cryo vai falar até sobre as naves pleiadianas que estão enterradas sob a grande montanha do Havaí. É muita informação, por isso que ele quebrou nesse tour em 6 mensagens. Então é importante que vocês assistam todas, caso haja o interesse, é lógico, para que haja um entendimento fechado e completo de tudo aquilo que Cryo quis nos transmitir. É muita informação importante, muita energia vibrada. Como o Cryo mesmo nos diz, não importa quando e onde a mensagem foi dada, a energia é sempre do hoje. Que ele sabe quem está lendo, quem está ouvindo nesse momento e que ele sabe, acima de tudo, quem somos nós. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos e embarquem comigo nessa jornada que será, acreditem, inesquecível. Eu sou o Júnior, namastê a todos. Saudações, meus queridos, eu sou Cryo, do Serviço Magnético. O momento é mais pungente do que vocês imaginam. Alguns de vocês vieram para tirar férias, outros vieram para celebrar, mas nenhum de vocês tem nenhuma ideia verdadeiramente de onde vocês estão. Não poderiam. Não poderiam. Por mais sintonizado está o seu acástico, o que aconteceu aqui, exatamente aqui, é tão profundo para tantos neste planeta, especialmente para aqueles que chegaram para celebrá-lo agora de forma tão profunda que não pode realmente ser contido. Mas o resíduo disso traz vocês de volta. Nos próximos dias, eu darei a vocês um pouco de história, alguns lembretes sobre o que aconteceu aqui. Mas mesmo antes de fazer isso, o lembrete é o seguinte: vocês não estão em uma ilha, vocês estão na montanha da Lemúria. A montanha, uma enorme montanha, a maior presente no planeta Terra. E o lembrete é este: que você não está, de forma alguma, na elevação que costumava ser a Terra de Mu, um pequeno continente no meio do Pacífico. E tudo isso novamente será explicado, tanto em canalização e por meu parceiro, nos próximos 3 dias. Mas o que eu quero contar a vocês é algo que eu mencionei apenas brevemente no passado. Uma experiência que meu parceiro teve e gostaria de passá-la para você neste momento. Silêncio. Você pode sentir o vento. Mesmo dentro desta sala, esotericamente. O vento da criação. A Lemúria que vocês celebram não foi há tanto tempo atrás assim. Falarei mais sobre isso.
foi o começo da luz e informações sagradas, a plataforma de lançamento do Akashico, e muitos vieram através dessa sociedade. Esta é uma ilha agora, que era o topo do vulcão naquela época, como é agora, a não ser que naquela época ele era mais ativo, levemente. Os outros topos de montanhas, que são ilhas hoje, na época dos tempos lemurianos, ainda eram extintos, porque o deslizar das placas do planeta são lentas. A Lemúria é muito recente, como nós discutiremos novamente, recente na história que vocês chamam de história. Vocês podem sentir já, há algo aqui. A terra, a lava, onde vocês literalmente estão. Muito poucos estiveram aqui na época da Lemúria, porque tinha aproximadamente 10 mil metros de altitude. No entanto, deixe-me contar-lhes o que aconteceu ao meu parceiro. Antes do conhecimento que vocês celebram hoje, antes de qualquer coisa ter sido canalizada por meu parceiro a respeito da Lemúria, a respeito do que poderia ter acontecido aqui, ou o que significava esotericamente, historicamente, qualquer coisa, ele veio para canalizar Ra. E por mais estranho que pareça, ele o canalizou aqui, neste topo de montanha que vocês chamam de a Grande Ilha hoje. Foi sua primeira experiência há mais de 20 anos atrás. Um lugar chamado Parque, o Rancho, é onde ele estava. O público não era grande naquela época, talvez houvesse 50 pessoas. E aquilo costumava ser um clube onde ele estava. E antes dele sentar-se para canalizar, meu parceiro viu na parte de trás da sala um homem entrar. O homem tinha cabelos brancos. Ele, obviamente, era havaiano. E ele tinha um bastão. E ele sentou-se e observou, enquanto meu parceiro canalizava. Quando meu parceiro saiu da canalização, o homem tinha ido embora. E isto aconteceu novamente, mais 2 vezes. Conforme meu parceiro voltava para estes lugares, estas ilhas, esses topos de montanhas, e meu parceiro sabia que aquilo era algo, porque ele sentiu. Frequentemente ele chorava antes dele mesmo chegar, sabendo que aquilo era algo. E no entanto a canalização não dizia porquê. Conforme o tempo passou, eu comecei a contar mais a ele. O homem com o cabelo branco e o bastão retornou, mais 2 vezes, assim como ele tinha feito da primeira vez. Em qualquer ilha em que meu parceiro estivesse canalizando, o homem vinha. Apenas por alguns momentos, percebam? E ele ia embora antes de meu parceiro terminar de canalizar. Meu parceiro nem mesmo compreendia se aquilo era real ou não, pois ele apenas vinha por um momento e então ia embora. Meu parceiro nunca o viu sair, mas ele saiu. Eventualmente, ele se apresentou e se apresentou como um kahuna. E seu nome era Makua. E com toda inocência, meu parceiro perguntou: o que Makua significa? E ele disse: significa Makua. Xamã, para a época, para os tempos. E foi então que meu parceiro se deu conta de que ele era aquele que mantinha as tradições dos ancestrais, as tradições originais de Mu, da Lemúria, aqueles que voltavam diretamente aos Pleiadianos. E então
Makua concordou em ser um professor para alguns dos grupos que meu parceiro trazia para as Ilhas Havaianas, especialmente esta ilha chamada Havaí, pois aqui era a sua casa. E eu gostaria de contar a vocês apenas um episódio, porque, meus queridos, aqueles de vocês que irão para a caldeira, eu quero que vocês se lembrem dessa história, porque era lá que nós estávamos. A grande abertura no topo da montanha, a caldeira, estava cheia de lava que estava ativa naquela época, na Lemúria, e não está agora. Às vezes ela vem e vai, às vezes uma fissura se abre e sai fumaça, às vezes você literalmente vê a lava. Mas, subsequentemente, aos dias da Lemúria, tem havido muitos lugares por onde a lava sai. Então, a caldeira não é tão ativa como era na época da Lemúria. Mas não podia ser vista, era alta demais. Eu estava com meu parceiro. Eu quero que você pense sobre isso. Nós dois juntos. Porque havia canalização envolvida. Na borda da caldeira, há não muitos anos atrás, conduzido por Makua. E ele deu o ensinamento que ele queria para o grupo, e a canalização começou. E quando terminou, Makua disse: eu quero mostrar algo a vocês. E ele levou o meu parceiro para um lugar que não era o lugar onde estava o grupo. Um pouco de caminhada, e ele disse: este é o lugar onde os homens se reúnem. Isto foi antes de meu parceiro compreender as diferenças entre a honra do feminino nesta ilha. Ele não tinha nenhuma ideia porque os homens ficavam em um lugar e as mulheres em outro, sem compreender que mesmo até hoje, em certas culturas, há lugares onde as mulheres estarão lá da sua forma sagrada e apenas as mulheres estarão lá. E não é uma segregação dos gêneros, é uma honra da sacralidade da mãe. E este é o ponto. É que os homens precisavam ficar em um outro lugar porque eles não tinham aquela sacralidade da mãe. Eles não compreendiam a mãe. Eles não estavam equipados. Eles estavam equipados para outras coisas, para apoiar a mãe. E ele me levou para uma área separada juntamente com meu parceiro. Pois meu parceiro ainda sentia que estava canalizando. Ele sentiu a energia disso. Ele não sabia por quê, porque ele já tinha terminado a canalização. No entanto, eu ainda estava com ele. E de tal forma que ele pudesse receber e dar a mensagem, e concordar e dizer: isso está correto, meu parceiro. Quando Makua apontou para um lugar à distância e disse: é aqui onde estão enterradas as canoas de luz. E meu parceiro não sabia o que aquilo significava. E eu dei uma piscada para ele naquele ponto e disse: é uma metáfora, é uma metáfora. Mais ou menos. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Os Pleiadianos vieram para este lugar. Ou pensem vocês que eles vieram de forma esotérica, ou em naves, ou o que quer que seja. A questão foi que eles enterraram a essência da sua viagem, porque eles permaneceram. Esta é uma das maiores histórias de amor da galáxia. E ela será revelada ainda mais para vocês conforme prosseguem. Pois eles permaneceram, não houve retorno. Pois eles sabiam que esta era a área e este era o lugar onde eles ensinariam por milhares de anos. Onde eles teriam filhos que seriam especiais, que então ensinariam também. E o Akashico nasceria com sua linhagem sanguínea que continuaria. Sua linhagem sanguínea continuaria. Na mídia social, alguns acusaram meu parceiro
de não ser totalmente humano. Alguns dizem que ele é um lagarto. Alguns dizem que ele vem do espaço. E eles dizem, cuidado, ele não é totalmente humano. Bem, eu tenho notícia para vocês, pois ninguém que esteja ouvindo, nenhum de vocês são totalmente humanos. Nenhum de vocês. Esta é a história de amor, sobre a qual eu gostaria de falar neste final de semana. E essa é a história da criação. E é por isso que vocês têm, aparentemente, 23 pares de cromossomos. Makua deu um manuscrito para o meu parceiro. Era um de 4. E ele disse, aqui estão todos os segredos da linhagem de tudo que eu ensino. E ele disse, eu precisava checar você primeiro, por anos, para ver se você era puro. Pois ele disse que a linhagem da pureza de minha raça algum dia desaparecerá. E estas coisas precisam ser conhecidas. Um pouco depois daquilo, Makua fez sua passagem em um acidente de trânsito nessa mesma ilha. Xamãs não dirigem muito bem. E a linhagem de seu xamanismo foi passado para uma mulher. A primeira vez na história onde não houve nenhum herdeiro pronto para receber sua linhagem. E esta mulher está aqui e vive aqui, em um lugar não muito distante de onde vivia Makua. E o nome dela é Kalei. E ele deu a ela o mesmo manuscrito como ele deu ao meu parceiro. Meu parceiro e Kalei estão aliados na tradição da montanha. Eu disse a meu parceiro para não lê-lo, e ele não leu. Eu não queria influenciar nada que eu daria a ele em canalização, jamais. Eu queria que ele esperasse, muito depois de 2012, para abrir as páginas e ler uma verdade que ele tem canalizado por 28 anos. Uma verdade que diz que a humanidade conseguirá. E passou este belo capítulo de evolução chamado 2012, a precessão dos equinócios. Há tantas coisas mais para dar a vocês. Mas, porque vocês estarão na cratera em breve, e eu canalizarei novamente lá, eu quero que vocês sintam o vento da criação. Ele soprará sobre você e em sua face, como ele faz agora, para aqueles de vocês que sabem do que estou falando e compreendem a metáfora. Esta é uma área especial, uma época especial. Vocês vieram para o lugar onde começou o ensinamento da luz e a beleza. E o que vocês precisam hoje para poder cruzar essa ponte de evolução da humanidade, que começará a crescer, a florescer, se tornar mais sábia e continuar. Vocês vieram para o lugar certo, no momento certo, meus queridos. Lembre-se de Makua. Veja Makua em Kalei, pois ela fala sobre as mesmas histórias que ele deu a ela. Mas compreenda que é o feminino agora que carrega a tocha dos ancestrais para esta que é a plataforma de lançamento do Akáshico da humanidade. Exatamente aqui. E assim é.